trouxe aqui uma mini historinha da minha vida, né? Eu me formei em Campinas em 87, fiz mestrado na Educação Física da Unicamp, fiz um doutorado na tocogineco da medicina também da Unicamp e há 28 anos eu coordeno um serviço de fisioterapia lá de Campinas, tá? Também coordeno a Subsede do CREFITO 3, da região lá de Campinas, sou presidente da Regional São Paulo, da Abrafito, e também dou aula no curso de pesquisa clínica aqui no Hospital Oswaldo Cruz. Aqui tem a minha equipe, que eu falei para elas que eu ia mostrá-las, já que elas não podiam vir, tá? Estão todas aqui, uma mulherada. E eu queria falar para vocês um pouco da Abrafito, eu acho que vale a pena, não sei se todo mundo já ouviu falar da Abrafito? Alguém não? Ó, tô feliz. E então, a Abrafito, ela é a sociedade, a associação que reúne os fisioterapeutas da especialidade, né? Somos quem faz as atividades de agregar valores na organização, desenvolvimento de atividades técnicas, científicas e culturais em prol da excelência do nosso exercício profissional. Imagine assim, nós estamos unidos, tentando fazer com que a especialidade seja valorizada. Imagine que já existe fisioterapeuta traumato-ortopédico há muitos anos, mas a associação é nova. Né? Eu, desde 1987, quando me formei, eu trabalho com fisioterapia traumato-ortopédica. Não existia a especialidade, foi começar a existir depois de muito tempo, e aí, então, a Abrafito surgiu em um dos congressos que foram realizados no sul do nosso país. É importante vocês saberem que a Abrafito, ela tem vários grupos especiais, que são profissionais que coordenam as atividades. Então, tipo assim, eu estou com um problema, que houve uma situação ruim em relação a um agente eletrofísico e eu preciso da ajuda de alguém, a colaboração para me tirar uma dúvida se isso que eu estou usando no paciente causa algum dano ou não, se isso é realmente do fisioterapeuta ou é de outro profissional, como é que é? Quem que vocês vão buscar? O coordenador da área. Então, são várias áreas. Olha, agentes eletrofísicos, que tem o professor Nivaldo Parisotto, a fisioterapia manipulativa, né, que tem muitos hoje em dia, a dor, CIF, educação e ensino, trauma de trânsito, saúde do idoso, métodos de agulhamento, prótese e órtese e dores orofaciais e crânio-cervicais. Bom, importante então que dá para a gente se encaixar também em alguma situação dessas. Olha, Silvia, eu faço muito um trabalho específico de dor. Eu gostaria de fazer parte dessa comissão. Seja bem-vindo. A Abrafito está aberta. Nós todos trabalhamos voluntariamente e queremos muito que outros profissionais abracem a causa, né? Então, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver meu e-mail, pode me mandar um e-mail e eu vou orientando como que vocês fazem para fazer parte da associação como um profissional de alguma das comissões. A nossa diretoria foi eleita no congresso de 2 anos atrás, foi em 2017, lá em Brasília, foi a primeira diretoria no estado de São Paulo. Não existia regional, tá? E no fim de 2016, no começo de 2017, nós começamos a nos unir, a nos reunir, assim, informalmente, vamos sentar, vamos conversar em trazer uma regional para cá, já existe a Abrafito Nacional, e foi onde nós conseguimos formar uma diretoria e estamos aí, eu como presidente, o Dr. Rafael, ele é o vice-presidente, o Dr. Éder é o nosso secretário,
A doutora Aline, ela é a tesoureira, e a doutora Isabel é a nossa coordenadora científica, tá? Todos nós estamos, assim, colaborando com muita vontade para que todos conheçam a Abrafito. Mas muito mais do que isso, nós queremos sócios, para que estejam juntos conosco, tentando valorizar a especialidade e fazer com que a nossa especialidade cresça. Lembrem-se, hoje em dia, não adianta só fazer um curso de especialização em fisioterapia traumato-ortopédica. Para você ter o título de especialista, você vai ter que fazer a prova de especialidade que a Abrafito promove junto ao COFITO. Então, você não pode pôr lá embaixo, eu sou especialista, se você não participou desse processo, tá? Então, faz bem você estar junto de profissionais de excelência que estão lá mostrando, apresentando temas, nós facilitamos acesso a artigos científicos, nós estamos promovendo eventos gratuitos, nós estamos diminuindo o custo de congressos que são pagos. Quem é sócio da associação tem um diferencial, então eu acho que vale a pena, tá? E o próximo evento, anotem aí, vai ser dia 1º de novembro, lá na Unifesp. Esse evento também é gratuito, como os eventos aqui do CREFITO, tá? Mas fiquem espertos, porque quando sair a abertura de inscrição, vocês já façam no primeiro dia, porque geralmente encerra já no primeiro dia, tá? Então corram, fiquem espertos no meu Facebook, no Facebook da Abrafito, no Instagram, nós estaremos divulgando, tá? E como é uma parceria com o CREFITO 3, também eles vão estar divulgando o evento na mídia, tá? Anotado? Não se esqueçam, hein? Espero encontrá-los lá de novo. E agora vamos falar um pouquinho de artroplastia, né? Quem não trabalha com ortopedia? Quem nunca viu um paciente com artroplastia? Então, eu já estou vendo que tem bastante gente que já tem experiência e isso é bom. Vamos lá. Vamos lembrar para vocês como é um quadril normal. O que é importante saber para quem vai fazer uma artroplastia total de quadril? Que a cabeça do fêmur, ela é revestida por uma cartilagem, ela é em forma de uma esfera, né? E o acetábulo, que é a parte que se encaixa com a cabeça do fêmur, também é revestido de cartilagem. E isso deve funcionar harmonicamente quando as estruturas estão em boas condições. Imagine que a cartilagem é uma estrutura que não tem inervação. Portanto, onde você tem cartilagem, provavelmente você não vai sentir dor. Agora, onde houve erosão, onde houve desgaste da cartilagem, você já tem toque de osso. E osso é muito inervado. E por ele ser inervado, você vai ter a sensação de dor. Então, quando o indivíduo vem e fala, quando eu piso numa certa posição, parece que entra uma agulha lá. É aquele lugar onde tem o toque de uma estrutura óssea sem a proteção da cartilagem, tá? Então, entendemos que essa é uma estrutura normal, com uma boa proteção anti-impacto e com uma proteção contra a dor, o paciente também precisa saber disso, né? A informação para ele vai facilitar ele entender o porquê que ele vai ter que ir para uma artroplastia. E o paciente que vai para uma artroplastia, geralmente é aquele paciente que tem muita dor no quadril. Quais são as principais causas de dor no quadril? Sem dúvida, a artrose ou a osteoartrite é a principal causa, tá? E o que seria a osteoartrite? Aqui um quadril normal, aqui o quadril
com o desgaste, a alteração degenerativa músculo-esquelética. O que aconteceu aqui? Houve um desgaste da cartilagem, começou então a ter um atrito entre as estruturas. O corpo, para se proteger, começa a formar espinhos. Ele começa como se fosse colocar ferro na estrutura que está, no muro que está caindo. Ele vai lá, coloca, vai calcificando e vai criando uma estrutura mais rígida para conseguir dar conta desse impacto que está acontecendo nessas estruturas. Então, formam-se os osteófitos, vai diminuindo o espaço entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, e o indivíduo começa a ter, com isso, limitação de movimento, então ele já não tem mais o espaço para ter o deslizamento articular. E ele, tendo limitação de movimento, as estruturas ao redor começam a se enfraquecer, e esse enfraquecimento vai levando a lesões maiores e a dor começa a ficar insuportável, tá? Então o indivíduo já começa a sentir dificuldade de realizar as atividades e isso é preocupante demais. A gente sabe que a principal causa da osteoartrite é familiar, é onde a gente traz uma herança em que há uma tendência maior de você desenvolver a doença. Sempre a gente, o paciente chega lá e ele fala, minha mãe tinha, meu avô vivia assim, né? É maior na idade avançada, porque há um desgaste normal com o tempo. A obesidade, ela pode atrapalhar ainda mais o indivíduo que tem a doença, não é que ela causa, mas ela pode desfavorecer aquele indivíduo, ou então um trauma, onde ele teve uma fratura, pegou a articulação e com isso a lesão da cartilagem foi acentuando o problema e então ele foi desenvolvendo um desgaste. E outras lesões prévias. Como que aparece o indivíduo que tem uma osteoartrite de quadril? Ele chega para você dizendo que ele tem dificuldade para cruzar as pernas, que ele não consegue colocar sapato e meia. Quando ele já não consegue mais colocar a meia, o sapato, gente, é artroplastia. Começa a ficar muito difícil sobreviver se tiver uma vida ativa, né? Dificuldade para lavar os pés. À noite já começa a ser uma tortura, por quê? Ele não encontra uma posição confortável para dormir. Então, no que ele começa a pegar no sono, dói, ele acorda. Então, ele acorda muito durante a noite com dor. Ele já, aquela senhorinha que adorava ir com as amigas passear no shopping, já não consegue mais andar no shopping, né? Aqueles bancos que tem no shopping são principalmente para elas, porque elas andam um pouco, sentam, ou senhores também que amam ir ao shopping, né? Os homens adoram shopping, então o banco é mais para eles, que eles é que não gostam de ir, ficam sentados lá mesmo sem artrose, né? E subir e descer escada, né? Então você vê que o indivíduo já começa a apresentar uma dificuldade grande e ele começa a lesionar outras estruturas, porque olha a força que ele tem que fazer. É necessário ficar aceso aqui, porque eu acho que está difícil para vocês enxergarem ou está tranquilo? Dá? Dá para apagar? É possível apagar aqui? É? Aqui, ó. É aqui comigo? Ah, é a de cá. É lá? Tá. Então, ele está com dificuldade de subir a escada porque dói a perna dele. O que ele faz? Ele começa a se contorcer para subir a escada, ele usa os braços para fazer força. Obrigada, viu? Por nada. Ele começa a fazer força e aí o que acontece? Ele começa a machucar os ombros, começa a machucar as mãos, que provavelmente já tem artrose, né? Vai começar a ter dor também de coluna. Aliás, uma situação muito importante que chama a atenção é que uma grande maioria dos pacientes que nos procuram se queixando de dores lombares tem
dores, na verdade, no quadril, tá? Houve um diagnóstico errado e como se fala muito no ciático, então acredita que aquela dor aqui é do ciático, mas é do quadril, né? É uma coisa importante de vocês gravarem quando chegar o paciente com dor lombar já com uma certa idade, de pensar na possibilidade de ter uma lesão de quadril. O paciente manca, né? Ele anda claudicando, muitas vezes ele já precisa usar algum auxiliar, né? Uma bengala, uma muleta, não é só para charme como os homens antigos usavam, uma bengala, não, é porque ele precisa usar para distribuir o peso de tal maneira a não sobrecarregar a articulação. E a dor é uma dor muito característica, dói a virilha. Quando o indivíduo vem e fala assim, ai, dói minha virilha, gente, é artrose, é a osteoartrite no quadril, né? Fiquem espertos. Também alguns se queixam de dor na lateral, às vezes confundindo com uma bursite, e muitos se queixam também da dor glútea, que é onde vem a confusão com a lombalgia, tá? No início, essa dor, ela só aparece quando você faz grandes esforços com o quadril. Grandes esforços quer dizer o quê? Ficar muito tempo agachado, ficar muito tempo com a perna aberta, ou então ter o hábito de ficar empurrando a porta do carro pesada, né? Com a idade, eles vão tendo menos força nos braços, usam a perna também, e isso são situações que vão... mas são esforços grandes, né? Com o tempo, pequenos esforços, como só subir e descer alguns degraus, ou então entrar e sair do carro, não precisa nem empurrar a porta, só dele entrar no carro baixo, ou então no carro muito alto, calçar meia e sapato, já pode provocar uma dor que vai ser mais prolongada, não é aquela dor que só sentiu na hora, que acho que todo mundo já teve uma dor assim, fez um movimento brusco, sentiu a dor, virou para o outro lado, já passou a dor. Essa dor já deixa de ter essa característica, ela continua prolongando, mesmo em repouso e mesmo durante o sono, tá? Aí os indivíduos já começam a buscar uma ajuda, já começam a ter uma certa dependência, né? Essa dependência é que é um fator muito importante para ele assumir que vai fazer a cirurgia, tá? Existem outras doenças comuns também que atingem o quadril e que podem levar a uma artroplastia. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, onde, ao contrário da osteoartrite, ela vai criando um espessamento e um processo inflamatório na articulação, né, na membrana sinovial, e com isso, os primeiros raios-x, a gente observa como, ao invés de você olhar o raio-x e ver o espaço normal entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, na osteoartrite a gente vai vendo que a cartilagem vai gastando, então a cabeça vai se aproximando do acetábulo. Aqui não, aqui é o inverso. Como vai tendo esse espessamento, quando você olha e vê os dois lados do quadril, com espaço maior entre a cabeça e o acetábulo, já fique atento. Olha, pode ser que essa pessoa esteja desenvolvendo uma artrite reumatoide, tá? A artrite pós-traumática é aquele indivíduo que teve uma fratura, alguma lesão traumática e que evoluiu para uma osteoartrite. A necrose avascular também é uma causa muito comum de artroplastia. Ela é mais comum nos homens, né, uma tendência maior deles. É uma situação que acontece ligada a um escorregamento da cabeça do fêmur na bacia, pode acontecer também por fratura, né, onde há uma perda de continuidade dos vasos sanguíneos, então não tem mais a nutrição na cabeça do fêmur e ela começa a morrer, tá? Então há a necrose lá da cabeça. Eita, peraí.
E também as doenças de criança, né? Muitas crianças desenvolvem doenças específicas de quadril, como Legg-Perthes, como a epifisiólise, ou mesmo uma artrite séptica ou osteomielite. E ela vai se desenvolver por um desgaste articular também muito mais precoce, né? Então são os indivíduos mais jovens que vão precisar fazer o uso da artroplastia. Então, o que faz a artroplastia total de quadril? Ela vai substituir aquela articulação dolorosa por próteses. Bom, o que fazia doer é que tinha um osso tocando alguma estrutura e isso causava dor. Se eu tampar esse osso, eu não tenho mais motivo para doer e é isso que a artroplastia faz. Ela está entre os procedimentos cirúrgicos mais comuns da área ortopédica, tá? E promove um alívio da dor, melhora a amplitude de movimento, reduz a rigidez e aumenta então a capacidade do indivíduo realizar suas atividades, manter uma distância maior. Isso é o que vale para uma pessoa que começou a se ver limitada, dependente, né? Então é para isso que a artroplastia aparece. Em resumo, o que ela faz? Ela melhora muito a qualidade de vida desse indivíduo. Eu tenho aqui uma história meio de vida, tipo a minha mãe. Minha mãe teve artrite reumatoide desde os 30 anos e eu convivi com ela com dor, né? E aí ela foi piorando, foi piorando, foi piorando. Eu já trabalhava tratando pessoas que tinham feito artroplastia e ela nada de aceitar a minha opinião. Bom, enfim, chegou no momento em que ela fez, em 8 meses, 4 artroplastias. Quadril direito, quadril esquerdo, joelho direito, joelho esquerdo, tá? Aquela mulher que só ficava da cama para a cozinha, da cama para o banheiro, mudou totalmente a vida dela. Voltou a pegar o carro, sair para shopping, viajar, ir com as amigas, para tudo quanto era lugar. Melhora muito. Uma pessoa assim vive mais do que aquela que ficava lá, sentada, assistindo televisão, lendo jornal e falando no telefone, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se eu trago vida para um indivíduo, vamos focar nisso, né? Mas vamos fazer que seja bem feito. A gente sabe que nos Estados Unidos, onde surgiram as artroplastias, tanto a de quadril como a de joelhos estão entre os procedimentos cirúrgicos mais comuns. É muito difícil uma pessoa com uma certa idade que não tenha feito ainda uma artroplastia. Nos últimos 35 anos, o uso desse procedimento tem crescido muito. E a gente vê que ele substitui a articulação dolorosa por algo com metal ou polietileno de alta densidade, ou melhor ainda com cerâmica. E vocês vão entender por quê. Esses componentes eles vão se fixar aos ossos com ou sem cimento, igual aqueles do dentista, quando a gente vai e faz uma cirurgiazinha, dependendo do caso. Essa frase é a mais importante para quem vai trabalhar com um paciente de artroplastia total de quadril. Como o indivíduo vai se recuperar muito rápido e deve ter um retorno à maioria das atividades de vida diária, essa cirurgia é tida como um dos poucos procedimentos médicos que beneficiam o paciente como um todo. Lembrem-se, dá vida e liberdade para o paciente. E é considerada como a cirurgia com melhores resultados na ortopedia. É uma cirurgia uma cirurgia de grande porte, né? Porém, com um pós-operatório muito bom. A gente sabe que aquele paciente vai evoluir bem, né? E são muito poucas as complicações. Então, se eu guardar isso, eu tenho como focar onde vai ser a minha fisioterapia. Eu preciso que o meu paciente se recupere rapidamente e volte o mais rápido à maioria das atividades de vida diária. Eu vou focar em quê?
Esse indivíduo deixou de subir e descer a escada, vamos trabalhar subir e descer a escada. Ele deixou de caminhar longas distâncias, vamos trabalhar longas distâncias, né? Tudo isso vai ter que estar na nossa mente. O que eu vou precisar fazer para esse indivíduo? Os pacientes vão chegar para vocês, para quem trabalha com equipe médica, fácil, porque vai lá e pergunta, que cirurgia você fez, que prótese você colocou, como era, como não era. Quem não trabalha e só recebe uma cartinha escrito fazer fisioterapia, 10 sessões de alongamento, fortalecimento e só, né? Então, e analgesia. Analgesia que me pega. Depois de um procedimento cirúrgico desse, gente, esqueçam a analgesia. Isso é o de menos. Até o paciente sabe que o paciente vai estar feliz, porque a dor que ele tinha ficou lá no hospital. Ele já sai do hospital com uma outra dor, que é uma dor de uma ferida. A dor que ele tinha, ele não tem mais. Então, nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos ter que saber que tipo de prótese aquele indivíduo está, para saber como eu devo dar sequência com o tratamento, porque algumas próteses exigem umas coisas, outras exigem outras. E é bom saber também por que escolheram uma prótese e não outra, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a prótese ela é formada por um componente femoral, que é essa haste aqui, e a bolinha, e um componente acetabular, que é esse copinho bonitinho, que pode ser branquinho, rosinha, tá? E esses dois componentes, eles podem ser de metal, de polietileno ou de cerâmica. Nós já sabemos que o metal, então eu tenho um componente femoral de metal, um componente acetabular de metal, é a opção mais barata, vamos usar, a maioria dos pacientes que são de convênios, eles vão optar por essa prótese, porém é uma prótese que tem uma vida útil mais curta. A ideal é cerâmica, caríssima e que um indivíduo mais jovem, o convênio até paga, porque é uma prótese que dura mais. Agora, se o paciente de um convênio é um senhorzinho de 79 anos, caiu, precisa pôr a prótese, eles vão colocar uma mais barata e vão dizer, olha, essa é indicada e já tá bom para ele, né? Então, é importante a gente saber qual foi a prótese. Outra... Oi, pode falar. Oi? A de cerâmica, ela dura mais. Eu até vou falar, mas é a que dura mais, tá? E eu vou explicar por quê. Não cimentada e cimentada. Então, existe uma outra classificação de prótese. Aquelas que são cimentadas e as não cimentadas. Cimentadas são as que usam o cimento cirúrgico, que é como se fosse uma cola, né? E elas são lisas, totalmente lisa, tá? Agora, as não cimentadas, elas têm que ter um lugar que vai aderir ao osso. Tem que ser igual um muro chapiscado, tá? Que seriam essas asperezas que você encontra aqui na prótese, porque nessa região tem que o osso grudar. E isso é que faz a diferença. Hoje em dia se opta muito pelas próteses não cimentadas, né? Porque se precisar de uma revisão ou coisa assim, vai ser mais tranquila a próxima cirurgia, tá? E dá menos trabalho também. Aqui, então, eu consigo facilitar para vocês o entendimento, né? Quando a prótese não é cimentada, então eu vou ter a haste. Ixi, não dá mais para eu lembrar o que estava escrito aqui. Mas o que vocês vão ver? Não tem o cimento. Aqui é uma cola. E aqui já é o osso que está se formando para tentar grudar a haste. Quanto mais formar essa aderência, mais firme
a prótese está lá, então ela provavelmente vai durar mais. Outra coisa, outra classificação de tipo de prótese. Nós temos as cirurgias de prótese total de quadril, de recapeamento e as convencionais. Já ouviram falar do recapeamento? Alguém nunca ouviu? Não ouviram? As próteses de recapeamento, elas são mais simples do que as convencionais. As convencionais, como vocês viram lá, tem uma haste, tem uma bola, tem um copo. E ela se chama total porque você tem uma troca do fêmur e do acetábulo. Senão ela seria parcial. Só precisei trocar o acetábulo. Só precisei trocar a cabeça do fêmur, tá? Então, as duas são totais. A gente vai ter que trocar o acetábulo, vai ter que trocar a cabeça do fêmur. Só que a de recapeamento, ela só encapa. Ela vai só desfazer aquele pedaço da cabeça do fêmur que estava toda estragada. Então, eles vão lá, lixam aqui, lixam em cima e encapam com metal ou com cerâmica, tá? Então, o que que acontece? Eles encapando aqui, eles colocam o acetábulo, que é aquele redondinho, igual que vocês viram lá, branquinho ou rosinha. E esse indivíduo que teve osso suficiente para só trocar a cabecinha, né? Então ele tinha bastante osso ali que daria para encaixar essa capa de bola. Ele vai ter uma chance de ter uma revisão dessa prótese sendo considerada uma prótese primária de novo. O que é uma prótese primária? É a primeira prótese convencional colocada. Então, se eu fiz um recapeamento no meu quadril e daqui 15, 20 anos, daqui 10 anos, eu tive que trocar, se eu tinha hoje 40, daqui 10 anos, daqui 20 anos eu já vou ter 50, 60 e aí sim eu vou fazer uma artroplastia convencional. Na revisão, eles vão trocar por uma prótese dessa. Ah, Silvia, por que já não pode tirar também aquela? Imagine a dificuldade num centro cirúrgico de você arrancar essa bola, que está grudada no osso. E agora imagine você tirar essa prótese grande com essa haste que entra até o meio da coxa. É muito mais fácil. Então, o pós-operatório vai ser melhor. Então, se a pessoa está com as indicações corretas e tem baixa idade, o resurface, né, que é o recapeamento, com certeza vai ser a melhor opção. E a fisioterapia é muito mais fácil, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse recapeamento, que também é uma prótese total de quadril, porque tira a cabeça do fêmur e tira o acetábulo, tá? É muito indicada, principalmente em indivíduos com a osteoartrite de quadril com menos de 55 anos de idade, sem solução. Então, a primeira opção não é a artroplastia, mesmo a de recapeamento. A primeira opção é um trabalho árduo do fisioterapeuta. Ele vai fazer o quê? Só pegar um golinho d'água aqui. Não vou pegar. O que o fisioterapeuta tem que fazer no paciente que chegou para ele antes da cirurgia e o médico falou: resolva o problema porque eu não quero operar. O que nós vamos fazer? Ele tem artrose, alguns buracos na cartilagem da cabeça do fêmur, alguns buracos no acetábulo da cartilagem. Tá tendo um toque e dói. Geralmente, quando vai começando a ter esse desgaste, o indivíduo vai começando a modificar a posição do fêmur. Então, aquele indivíduo que andava normalzinho começa a ter
um desvio em geno-valgo, ou então ele começa a ter uma rotação interna da coxo-femoral, e isso vai desencadeando mais dor, porque ele vai desgastando mais. Está tendo a bola que é aqui e o encaixe. A bola está fora do centro da articulação. No que ele mexe essa articulação, o que ele vai criando? O atrito de estruturas que não estão preparadas para ter esse atrito, que é onde começa a formar os osteófitos, tá? Então, o que o fisioterapeuta, como um ótimo mecânico, vai poder fazer ali? Ele vai pegar aquela bolinha e vai virar ela e trazer ela para uma outra posição. Nessa outra posição não vai ter toque mais de buraco, de erosão da cartilagem. Então, vai estar tocando um pedaço que ainda tem cartilagem, então não vai ter dor. Entenderam por que é que diminui a dor daquele paciente quando você faz uma fisioterapia bem pensada, bem programada? Diminui porque você mudou a posição do fêmur no acetábulo. A analgesia vai resolver o problema desse paciente? Não vai resolver, gente. Ela não vai resolver, tá? Então, o que o paciente busca para você é a analgesia mecânica. Você vai fazer um trabalho com uma avaliação biomecânica criteriosa, vai descobrir que músculo está fraco, que músculo está encurtado e vai reorganizar essa estrutura. A hora que você reorganiza essa estrutura, você consegue ter o alívio da dor. Aí você já consegue fazer um trabalho postural, então você vai orientar esse paciente a caminhar de uma forma melhor, o que ele pode usar de atributos que ele tenha para subir e descer uma escada, forçando menos o quadril dele, para que ele tenha menos dor. Normalmente um paciente com dor no quadril, com artrose no quadril, ele sente dor no joelho. Ah, o joelho dele está estragado? Nossa, gente, quantos pacientes já não operaram o joelho e a dor era do quadril? A dor no quadril, ela irradia para o joelho. Isso é uma coisa importante de vocês observarem. Se pega um paciente com uma dor no joelho, ele tem uma artrose, você trabalha o joelho dele e não melhora, fica esperto. E mesmo assim, já chegou com a dor no joelho por artrose, avalia muito bem avaliado o quadril dele, porque você vai encontrar alguma alteração lá em cima, né? Então, o indivíduo veio, você conseguiu modificar a posição do toque na articulação, você já consegue ensinar ele a andar melhor, você vai mostrar para ele que em alguns ângulos você está tendo uma compressão maior da cabeça no acetábulo, então você orienta ele a evitar a posição de flexão do quadril em relação ao fêmur maior do que 90 graus, porque né, se ele fica sentado na mesa, trabalhando, pernas em abdução, rotação externa e flexão do tronco sobre o fêmur, com certeza ele vai ter piora da dor, porque é onde vai ter o toque em uma posição de estresse, tá? Então, reorganizar a vida dele. Criar uma cinesiofobia nele? Não, não é falar assim, pelo amor de Deus, você não pode sentar assim. Você vai falar para ele que em vários momentos do dia, ele pode se sentar corretamente. Corretamente não, também não pode falar. Você vai falar assim, sente-se numa posição que dê alívio para a articulação. Pronto. É melhor do que você chegar para ele e falar assim, quando você se senta nessa posição, você está estragando o seu quadril. Pronto, você já estragou o seu paciente. Ele não vai sarar nunca, né? Então, é importante a gente lembrar. Hoje em dia se tem batido muito em relação a essa cinesiofobia que nós criamos neles. E eu criei, porque eu fui formada com essa condição. Não pode sentar errado, como se fosse errado. Não pode carregar peso errado, entendeu? Então, não é bem isso. Eu preciso estar atenta e não passar essa sensação para o meu paciente. Eu vou alertá-lo o que é bom para ele. Olha, você já tentou ficar mais tempo sentado, com o quadril mais estendido? Isso vai te ajudar.
tá? Peraí, Silvia, mas é bom ele sentar assim? Para o quadril é. E para a coluna também. Se ele gosta de ficar sentado assim, não faz mal. Se ele não sente dor quando ele está assim, não faz mal, né? E com certeza vai machucar menos o quadril dele se ele tiver com um ângulo aqui melhor, tá? Vamos lá. Por que será, né? Bom, então eu estava falando aqui que a artrose no quadril, com 55 anos, sem solução. O sem solução era o nosso assunto. Então, se eu conseguir atender esse paciente, mudar a biomecânica do quadril dele e ele teve alívio da dor, talvez eu prolongue essa vida útil do quadril dele. A primeira opção não é operar. A primeira opção é fazer uma fisioterapia que dá mais trabalho para o fisioterapeuta. Ele vai ter que parar, conversar e entender o que esse paciente tem, para saber o que ele vai poder fazer por ele, tá? É uma cirurgia que preserva a cabeça do fêmur, que eu disse para vocês, é importante para uma futura revisão. O tamanho maior da esfera, né, da cabeça do fêmur, nessa prótese, ela reduz muito o risco de luxar a prótese. Então, melhor, né? Qual é uma das maiores complicações da artroplastia de quadril? É a luxação. Então, nós vamos evitar com essa cirurgia. O estresse na articulação é transferido mais naturalmente para o resto do canal femoral e através da cabeça do fêmur. Então, melhor, menos sobrecarga. Exige, porém, melhor habilidade do cirurgião, tá? Porque ele vai precisar ter muito mais rigidez ao colocar a prótese bem alinhada. A outra até dá para dar uma sobrevivida com ela, mas essa aqui, se tiver desalinhada, o paciente não evolui. O recapeamento, né, o resurface, ele tinha muitas vantagens em relação à convencional. E aí os fabricantes das próteses convencionais começaram a ficar preocupados, falaram assim, puxa, estou perdendo espaço. O que eles fizeram então? Tanto é que essas marcas mais claras foram as mudanças desde 2005 para hoje na evolução do paciente com o recapeamento e com a artroplastia convencional, tá? Hoje em dia, também eles preferem usar a via de acesso posterolateral, ou fica com o coxinho abdutor. Bom, enfim, o que mudava? O paciente ficava 3, 4, 5 dias para sair da cama, do leito, depois de uma convencional. Hoje em dia, eles já saem no dia seguinte, como se faz com o paciente de recapeamento. A deambulação também acontece no mesmo prazo, tá? O Trendelenburg, ele ainda é um pouquinho mais longo no paciente que fez a convencional. Opa! O andador ainda é mais longo em quem usou a prótese convencional. Se um indivíduo conseguir andar sem o andador, o que fez o recapeamento no dia seguinte, ele pode andar sem o andador, tá? Já o paciente com a convencional dificilmente sai andando no dia seguinte sem o andador, tá? Ele quer usar o andador, não se sente seguro para andar sem ele. Dirigir demora um pouquinho mais quem tem a prótese. Se for uma prótese da perna esquerda, quem tem um carro automático, talvez até se iguale. Mas se for a prótese da perna direita, o recapeamento antecipa o retorno a dirigir, tá? Então, o recapeamento é uma boa opção, já não mais tão usada como era uma década atrás, mas ainda tem muito paciente que vem com isso. Quem já trabalha com artroplastia, e que a maioria de vocês trabalha, pode até já ter tratado um recapeamento sem saber que era um recapeamento. Porque o médico que ele deveria escrever era isso.
no encaminhamento dele. Olha, eu fiz uma artroplastia, usei uma convencional, cabeça pequena, tarará, tarará. Não, eu fiz um recapeamento, porque aí sim nós teríamos condições de saber como agilizar essa recuperação. Muitas vezes nem o raio-x eles deixam a gente ver, né? Do pós-operatório, do intraoperatório, que já facilitaria para a gente entender que não foi feita uma prótese convencional. Que prótese, o médico chega lá, viu o paciente, ele fala, qual que eu vou usar nessa? Aquela que eu vou ganhar mais ou essa que eu vou ganhar menos? Ou essa que é melhor para o paciente ou não? Ele vai escolher, com certeza, o recapeamento se o paciente for muito jovem. Sempre que possível ele vai buscar, a não ser que o convênio não pague, o indivíduo não tenha condições, então ele vai optar por uma outra, uma convencional. No paciente jovem, se não for possível o recapeamento, ele vai conseguir que o convênio pague uma cerâmica, tá? Eu tenho pacientes que têm que fez a artroplastia há 30 anos. Estão lá com a mesma prótese. Então, uma artroplastia pode durar muito, se for feito de uma forma bem feita e se o indivíduo der condições para essa prótese durar muito, né? O paciente idoso, a opção, quando o indivíduo já é bem mais idoso, é de usar uma metal polietileno, que tem um custo-benefício bom, tá? Mas se pode pagar, com certeza a cerâmica ainda é a melhor opção. E o paciente de meia idade vai de acordo com a atividade que ele faz, se ele é um indivíduo que fica sentado trabalhando num computador, ou se é um indivíduo que vai lá, carrega peso, trabalha como pedreiro, coisa assim. Aí o médico vai ter que pensar melhor qual que vai ser a prótese que ele vai usar. Vias de acesso. É onde vai ser feita a incisão cirúrgica, tá? A maioria ainda faz o uso da posterior, né, que é a chamada MUR. Ela expõe muito bem o acetábulo, o canal femoral, não afeta tanto o glúteo, ela está mais aqui para trás, tem menor prevalência de trombose, maior potencial de luxação. Então, o paciente que chegou com uma cicatriz bem mais posterior, fique esperto. Ele pode luxar, tá? Todo mundo luxa? Não, gente. Muito pouca gente luxa, mas ele tem mais chance. O médico fica com uma dificuldade para medir o tamanho dos membros inferiores durante a cirurgia, então ele não sabe se vai dar uma diferença muito grande, tá? E a instabilidade controversa é minimizada pela reinserção da cápsula anterior. Faz parte da técnica cirúrgica. Já a via de acesso anterolateral, ela já é um pouquinho mais anteriorizada, mas ainda é lateral, tá? Ela ficaria aqui. Ela é mais trabalhosa, com pacientes que tenham alterações anatômicas, o médico faz uma avaliação radiográfica antes da cirurgia, ele já olha e fala, esse aí vai me dar muito trabalho, eu vou fazer a cirurgia com uma incisão mais posterior ou mais anterior, dependendo dessa alteração que ele encontra. É uma cirurgia, um local que tem um risco maior de lesão do nervo ciático. Quem já trabalha com artroplastia já deve ter visto alguns pacientes com uma compressão, uma distensão do nervo durante o ato cirúrgico. Vocês já pegaram? Alguém já pegou? Nunca? Olha, acontece nos melhores cirurgiões, principalmente quando é pós-trauma, né? Porque às vezes a fratura já causou a compressão, então o indivíduo chega para você no pós-cirúrgico já com uma lesão ainda aumentada. A maioria dos pacientes tem o retorno à situação anterior, então há uma regeneração do nervo e ele volta a ter o movimento perdido. Essa incisão, ela tem menor risco de luxação e necessidade de fresas, sabe aquelas
as asperezas, tanto no fêmur como no acetábulo, angulada, tá? E a lateral é mais fácil para os médicos colocarem os implantes, tem baixo risco de instabilidade, mas ele tem um risco de lesão dos abdutores, tá? Que também é uma coisa que acontece que talvez vocês não tenham sabido que foi isso. É aquele indivíduo que, por mais que você queira, você não consegue fortalecer glúteo médio, ele continua com o Trendelenburg constante, 1 ano, 2 anos até depois da cirurgia. Você trabalhou bastante, fez a sua parte, mas não tem. Se for fazer uma eletroneuromiografia, houve lesão do nervo, tá? A cirurgia, embora seja considerada uma cirurgia segura, é uma cirurgia de grande porte e tem grandes riscos, então sempre deve se optar para não operar, se for possível, tá? E deve ser, então, uma das últimas opções de tratamento. Quando que a cirurgia é recomendada? As pessoas que se beneficiam da artroplastia são aquelas que têm uma dor que limita a atividade do dia a dia, tá? Como caminhar ou então pegar alguma coisa no chão. Dor no quadril, mesmo durante o repouso, sentado, assistindo TV ou dormindo. É aquele indivíduo que tem a rigidez que limita a capacidade dele se movimentar, de sentar, de sair e entrar do carro, de subir numa bicicleta, tá? Ou até de descer uma escada, subir uma escada. E tem um alívio insuficiente da dor com o uso de anti-inflamatório, fisioterapia ou qualquer outro auxiliar. Olha esse que interessante, gente. Ele fixa o joelho para facilitar o indivíduo de levantar. É uma bengala que tem esse apoio do joelho e facilita muito o indivíduo que tem uma dificuldade para sair dali da cama, do chão, da cadeira. Quem vai submeter à artroplastia? Quem pode? É esse indivíduo que olha para uma escada, fica ali, subo, não subo, acho melhor não. Dá para alguém trazer para mim, né? Mas o médico não decide nada. Quem vai decidir é o paciente. São as limitações que ele tem, que ele enfrenta. E então essa decisão tem que ser tomada não só também com o paciente, mas com a família, que já está sentindo assim um peso muito grande da dependência desse paciente, né? Então eles acham que sim. E o ortopedista tem que falar, vai valer a pena, não vai valer a pena, né? Eles vão avaliar cada situação, cada história antes de indicar uma prótese. As recomendações, elas são baseadas então na intensidade da dor, nas limitações e no estado geral. Não só na idade. Eu posso ter uma pessoa de 80 anos que corre no Ibirapuera. Eu tenho um paciente de 65 anos que não sai da cama, igual minha mãe, tá? Então, não só a idade vai ser o fator que predispõe à artroplastia, mas sim o estado... e outra coisa, um cara com problema cardíaco, para o médico ortopedista operar, vai ser difícil. Um problema grave de saúde, ele vai ficar esperto, ele só vai operar se realmente precisar, tá? E aí, depois que opera, o indivíduo volta a subir e descer a escada, ainda carregando o peso na mão, viu, gente? A vida melhora muito. Chega até a dar esse prazer de praticar uma atividade na beira da praia. Então, eu estava ali e eu vivi aqui. É uma cirurgia maravilhosa que nós vamos permitir que o indivíduo chegue aqui se nós fizermos um bom trabalho, né? Nós já falamos que quem vai para a cirurgia tem dor, tem limitação, não tem restrição, a maioria está entre 50 e 80 anos e as artroplastias têm sido realizadas com sucesso em todas as idades, tá bom? Então, tanto jovem, pessoa de meia idade e um idoso. Os riscos.
Grande perda de sangue por ser uma cirurgia de grande porte. Trombose, que é muito importante a gente saber identificar quando o indivíduo está com trombose. Alguém já pegou? Pegou? Tem que ser rápido. O paciente chegou reclamando para você: ai, minha panturrilha está muito dura. Eu estou com uma dor muito forte na panturrilha. Olha, hoje você vai sair daqui, nem vai fazer a fisioterapia, você já vai direto para o pronto-socorro, vai onde o seu médico indicou. É na hora. Por quê? Porque esse trombo na perna pode correr pelo corpo desse indivíduo, tá? Fora que um trombo na perna, nem que ele não corra, fica ali, o que vai acontecer com a perna? Acaba a circulação local e pode ir dando necrose tecidual, né? Tem o paciente com sinais, é preferível que você mande ele imediatamente procurar uma ajuda de um vascular e não fazer a fisioterapia. Você até pode fazer, mas não deve, porque se você movimentar esse indivíduo, você desloca o êmbolo para cima, tá? Então, o paciente está lá com sinais, vai para lá, pede uma sessão, mas vai para o médico. Vê lá que não tem nada, faz um ultrassom, faz algum exame, não tem nada, volta e vamos continuar a fisioterapia, tá? Uma outra situação que pode acontecer é o indivíduo ter uma reação à anestesia. Para qualquer cirurgia ele poderia ter. Uma infecção pós-operatória, que é o que muita gente fala assim, ai, aquele indivíduo, como é que é? Não se adaptou, teve a... Como é que falam? Rejeição da prótese, né? Então é porque houve por algum motivo, que pode ser até do próprio indivíduo, ele tinha uma infecção no dente, ele tinha uma infecção urinária e infectou a prótese, tá? E a infecção dá trabalho. E problemas que o médico encontrou ali, ele foi cortar a cabeça do fêmur, quebra o osso, porque o osso é muito poroso, ou então o tamanho da prótese que ele imaginou que fosse usar não cabe. Isso pode acontecer, são vários riscos que podem acontecer ali, tá? E na sequência da TVP, né, que é a trombose, o indivíduo desenvolveu uma embolia pulmonar. Cerca de 0,3% das artroplastias de quadril dão sequência com a embolia pulmonar. Então sai o êmbolo daqui, ele sobe, vai lá e tampa o canal do pulmão. E o indivíduo morre em 24, 48 horas e ele morre por um problema mecânico, né? Muitas vezes acontece ainda dentro do hospital. A maioria das embolias acontecem nos primeiros dias de pós-operatório. Mas até um mês, até 2 meses, até pode acontecer. Fiquem espertos, né? Aquele indivíduo que começa a ter falta de ar ou coisa assim, manda correr de volta para o hospital. Outra coisa, luxação. A bolinha, o copo e ela sai fora. Gente, isso acontece muito, muito. 3%, olha lá, gente, já são 10 vezes mais do que a embolia. E quando isso acontece? No geral, quando o indivíduo cai em casa, né? Ou, tipo, primeira causa é quando não houve a estabilidade durante o ato cirúrgico. O médico não conseguiu colocar dentro certinho, já tem uma chance de luxar. Aí ele pega, vai sentar, escorrega, rodando a perna, em rotação interna no geral. Luxou. Ou em rotação externa, luxou. Tá? E aí, o que Que bom, né? Quando acontece. E aí? Muitas vezes já volta sozinho, ou muitas vezes vai para o centro cirúrgico, nova anestesia, o médico traciona e coloca no lugar de encaixe. Uma vez já luxado, a chance de luxar de novo acontece, é maior, mas não é regra,
tá? Não é porque luxou uma vez, vai ficar luxando sempre, mas pode acontecer com maior frequência. Não vai luxar sempre se o indivíduo conseguir esperar esse prazo de recuperação mais próximo do ato cirúrgico, né? 1 mês, 3 meses, 5 meses, sem cair de novo, se aprontar alguma de novo, né? E acontece, viu? Ele sabe que ele não pode, principalmente o indivíduo de idade, ele sabe que ele não pode levantar e sair andando sem o andador, porque ele ainda está sem equilíbrio. Ele sai andando e cai, tá? Cai da cama, dormindo. Cai muito, né? Eu falo assim, cai muito, porque já faz quase 30 anos que eu só trabalho com artroplastia e também porque eu trabalho com um centro em que o senhor que começou o serviço foi o que trouxe as artroplastias para o Brasil. Então, a gente faz muita artroplastia. Então, eu vejo muito. Se eu atendo 100 indivíduos por ano, eu vejo mais do que quem atende 2, 3, né? Mas eu já vi bastante luxação. Já vi pessoas que luxaram muito, 3, 4, 5 vezes, nunca mais luxou. E já está há 10, 15 anos com a prótese. E uma paciente que tenha uma discrepância dos membros, porque um já fez 3 e o outro se manteve, só que houve essa discrepância de membro. De tamanho? Essa está uns 2 centímetros. É. Então ela anda assim, e você já tentou adaptar com calçado? Ela não gosta. E ela se adaptou bem a andar torta. Só que... então, o problema é escanometria e já faz, mas já sai. Pelo menos no nosso serviço, já sai com uma escanometria feita. No primeiro retorno ao médico, eles já fazem. Que é para já orientar. Vai usar, espera 3 meses depois da cirurgia, da última cirurgia. E porque em 3 meses ainda há uma acomodação da prótese. Aí verificou a diferença de um lado para o outro muito grande, 2 centímetros, já é incômodo, né? Se ela não quer colaborar, e aí? Então, e desestabilizou a outra. Porque ela fica torta. Porque você já ficou com uma abdução, uma rotação. Vai ter que fazer, vai ter. É que não dá nem para falar para ela, vamos fazer um alongamento ósseo, né? Mas se a... não dá. Então, assim, quantos anos? Olha, eu tenho pacientes bem adaptados com até 3 centímetros. Eles se organizaram na vida deles. Mas vai estragando o resto. Estraga a coluna, estraga o outro lado, estraga joelho, né? Mas você pode tentar ir convencendo. Mas é duro convencer uma pessoa de idade. Eles não aceitam nada, né? Olha que fria que se arrumou aí, hein? Tá? Então, aqui é uma luxação, saiu fora, o médico puxa, encaixa de volta. E vamos torcer para não desencaixar. A gente sempre reza, bate na madeira e acredita que não vai desencaixar de novo. Lesões neurológicas é aquilo que eu falei para vocês. Pode apagar. Boa. Que pode acontecer. Ou eles tracionarem para colocar o componente femoral, distende o nervo e ele fica com uma neuropraxia, mas ele volta, ele melhora. Isso é o de menos, mas eu já tive paciente de acidente de carro que ficou, sim, com o pé caído e nós tivemos que fazer toda a reorganização. Até o ortopedista fez um reposicionamento de tendão, mudou a posição, fez uma cirurgia, trocou a posição do tendão para trazer e manter o pé em 90 graus, sempre, tá? Foi uma boa opção, já que ele já não aguentava mais usar mafo todo dia e aquele desconforto no calor, não poder pôr uma bermuda. Lesões vasculares também pode acontecer após a cirurgia, durante a cirurgia. Fraturas, vocês já devem ter ouvido o paciente, deixa eu ver que oração que eu tenho que terminar, né? O paciente que teve uma fratura no ato cirúrgico, o médico foi tentar colocar a prótese e quebrou, e as infecções, tá? Quanto vai durar a prótese?
A menininha aí explica. Ninguém sabe. Ela é colocada lá para durar 30 anos, tá? Se vai durar, vai depender. E olha, é uma dúvida cruel. O recapeamento é usado no jovem porque tem uma durabilidade maior. Se não tiver a osteólise e se o indivíduo não tiver nenhum desgaste do metal-metal. As convencionais podem durar até 30 anos. Eu sou testemunha de muitas. Opa! A atividade que o indivíduo faz, pratica, faz diferença no desgaste? Ainda é questionável, né? Como aquela coisa assim, eu devo tomar colágeno depois que eu fiz a prótese? Não vai afetar em nada, até porque o colágeno seria para cartilagem, não tem lá, e para o músculo, não acredito que faça efeito. Mas, se quiser tomar, toma. E não fui eu que recomendei. Meu amigo recomendou. Não, eu não tomaria, né? Aqui a mesma coisa é o que eu tenho adotado com os meus pacientes. Posso andar a cavalo? Eu acho melhor não. Né? Você vai ficar com uma abdução, rotação externa, para quê? Não ultrapassa os limites, usa tudo. Eu até pus para minha mãe bacia elevada, mesmo que fosse temporário, eu fiz ser definitivo. Na casa dela era uma bacia de privada alta, camas altas, cadeira alta para ela, o carro também mudou o carro para ela entrar mais confortável. Tentei fazer com que a prótese não tivesse motivo para luxar, tá? E a vida inteira. E ela continuou vivendo, o tempo que ela foi viva, ainda eu tive esse cuidado para ela. Aquele casal que brinca muito na cama, gasta mais a prótese? Não sei, né? A gente não sabe, mas é melhor tomar cuidado. Melhor tomar cuidado. E também não vai inventar de fazer parte de uma corrida pedestre, né? Quando fazer o mais rápido para um indivíduo que precisa muito, o mais tardio para aquele indivíduo que ainda não precisa, o mais rápido para quem precisa muito, por quê? Se ele demorar muito para fazer, o que vai acontecer? A articulação vai estar muito gasta, a recuperação vai ser mais dificultada, tá? Agora, aquele indivíduo que fez muito cedo, ele tem o risco de ter que fazer várias revisões de prótese. A prótese dura 10, 15, 20 anos, mas ele tem muito tempo ainda de vida, então ele vai ter que estar trocando a prótese. Então, não vale a pena. Opa, tinha alguma coisa aqui que eu faço? Falhou. Será que todos vão falhar? Bom, os resultados vai ser, com certeza, quando houve uma boa indicação. Não aquele médico que estava precisando operar, mas aquele paciente que estava precisando operar, tá? Materiais utilizados, porque a resistência ao desgaste tem a ver com o tipo de material, a condição dos implantes, principalmente a experiência do cirurgião, a idade, o nível de atividade física e a motivação colaboram, tá? Decisão sobre a artroplastia. Vai ser definido entre o paciente e o médico, se vai usar o tratamento conservador ou não. O médico tem que informar as orientações, orientar os pacientes sobre os benefícios e riscos. No meu serviço, o paciente que vai para a cirurgia, ele vai passar comigo, né, ou com o fisioterapeuta da equipe, para ser orientado. Olha, você está achando que você vai sair daí, da cirurgia, com quadril novo? Esquece. O novo já ficou lá atrás. Você vai com um quadril muito melhor do que você tem hoje, mas ele não é um quadril novo, tá? E isso é muito importante. Mas que se você souber motivar, esse paciente vai recuperar mais rápido, né? Ele tem que ter expectativas realistas,
O que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer depois da artroplastia. Eu quero continuar jogando o meu futebolzinho no fim de semana, jogar basquete com os meus amigos. Continua, mas pode ser que eu tenha que fazer uma nova cirurgia por causa disso. Ele deve ser orientado a evitar atividades de alto impacto, como corridas, trotes, pulos e outros esportes de alto impacto, tá? É recomendado o que para eles? Caminhadas, não tem limite, pode andar 10, 15 quilômetros? Pode, quanto mais se andar, mais condicionamento físico você vai ter, mas é lógico que tudo dentro do limite. Natação, golfe, dirigir veículos, essa é boa. Trilhas, ciclismo, dança para a mulherada, põe elas para dançar, gente. Elas ficam tão felizes depois da artroplastia de poder fazer uma dança como uma atividade física que dá condicionamento físico para elas. E qualquer outro esporte de baixo impacto. E olha quem está aí de novo. Ele, querendo andar a cavalo. Subiu a escada pelo cavalo. Tá vendo? Ele conseguiu. Tá? Preparação para a cirurgia, lembrando que deve ser feita uma avaliação geral, urina. Infecção de urina é um determinante de não realizar a cirurgia enquanto não curar. E as outras alterações de pele. A gente recomenda que ele vá ao hospital, faça uma doação do sangue dele. Se houver necessidade de transfusão, ele já tem o sangue dele lá no banco de sangue. Orientação quanto a medicamentos que ele toma. Se ele toma medicamentos para afinar o sangue, ele deve parar. Avaliação odontológica, urinária. E as medidas para as meias elásticas. Por que medida para meia elástica? Ele vai ter que usar meia elástica 30 dias depois da cirurgia. Tá? Eles não vão gostar de usar, dá trabalho para o familiar colocar aquela meia apertada, mas ele tem que usar. Há necessidade de um planejamento social, orientar. Ela mora sozinha, quem vai cozinhar para ela, quem vai fazer compra, quem vai ajudar no banho. Organizar a casa, né, para que a casa esteja preparada para receber esse paciente. Deixar um kit de ambiente ali pronto para quando ele chegar. É uma poltrona confortável, tem que ter um andador, tem que ter tudo perto ali, né? Um lencinho de papel, o telefone, uma luz, tudo o que ele precisa. O controle remoto da TV e o banheiro, principalmente o banheiro, em condições de receber esse indivíduo com segurança. A cirurgia acontece a internação no mesmo dia, o médico vai fazer uma avaliação pré-anestésica lá durante a internação, nos primeiros momentos. O paciente vai ser levado para o centro cirúrgico, vai ser posicionado em decúbito lateral. Quando ele acaba a cirurgia, que durou algumas horas, ele vai para a sala de recuperação. Os indivíduos com mais problemas clínicos vai para uma UTI, fica lá de 1 a 2 dias. E vai para o quarto, na maioria deles já vai direto para o quarto assim que ele recupera, se ele acorda, né, da anestesia. A fisioterapia começa logo no pós-operatório imediato, ali no hospital. Se o indivíduo está na UTI, ele é reposicionado, ele é organizado em relação às orientações que uma prótese de quadril exige. Se for um paciente que vai ser internado lá na enfermaria, ele vai ter o atendimento do fisioterapeuta no dia seguinte, onde esse fisioterapeuta vai trabalhar ganho de força no membro que não operou, para que ele possa ter condições de andar, né, com maior segurança com aquela outra perna. Vai evitar atrofia e perda de amplitude de movimento no membro operado, já no dia seguinte da cirurgia. Esse paciente vai estar no leito usando a bomba de compressão pneumática para evitar a trombose. Isso ele fica 24 horas usando. O posicionamento e a mobilização no leito somos nós que vamos orientar o pessoal da enfermagem e os familiares, né? Ele vai ter que estar lá. Volta.
em situações adequadas. Os exercícios para melhora do retorno venoso já começam ali no hospital, então eu vou colocar um travesseiro dobrado no calcanhar, não é embaixo do joelho, é lá no calcanhar, embaixo do calcanhar. Vou pedir para ele fazer movimentos com o tornozelo, já vou começar a fazer isométricos com o travesseiro dobrado embaixo do joelho, mas ele contraindo. Não vai pôr o travesseiro no meio, entre os dois joelhos, para fazer o isométrico de adução. É uma contraindicação das próteses, evitando a luxação. E já começa ali o nosso trabalho de treino de marcha. Nós vamos tirar esse indivíduo da cama, vamos colocar ele em pé para andar. É depois dessa caminhada no dia seguinte ou no terceiro dia que o paciente tem alta. Se ele andou no segundo dia, os médicos já estão dando alta, para não correr risco de infecção. Diminui muito o risco da infecção da prótese, tá? Os exercícios no leito, eles vão estar voltados para a segurança, então você tem obrigação de orientar esse paciente e os familiares do que ele pode e o que ele não pode fazer. Então aqui temos o triângulo abdutor, que é o paciente sai da cirurgia com ele amarrado na perna para evitar a adução do quadril e facilitar uma luxação. Esse posicionamento vai colaborar com a recuperação, a cicatrização adequada, tá? Você vai encorajar, vai estimular esse indivíduo a se mexer na cama, não ficar parado. Vai orientá-los quanto aos exercícios circulatórios e de ganho de amplitude de movimento, evitando a flexão acima de 90 graus do quadril e as rotações, tá? E a adução, com certeza. Posições no leito com o triângulo entre os joelhos, orientar como que ele vai sair da cama. Olha, a perna operada está aqui. Ele vai rodar para o outro lado e essa perna vai estar sempre esticada. O outro pé pode até vir aqui embaixo para dar uma ajuda na hora dele descer a perna da cama, tá? E orientar os exercícios para ele fazer em casa até ele chegar na fisioterapia ambulatorial. No leito, ainda ele sai da cirurgia já usando a meia elástica, vai ficar com ela por 30 dias. Você vai treinar a marcha com o andador e orientação de transferência de peso. O que é orientar a transferência de peso? Pôr o indivíduo no andador e pedir para ele descarregar peso na perna operada. Quanto você aguenta de peso nela, tá? E ele vai vendo que ele aguenta mais. Volta para cá, volta para boa. Vai de novo lá do lado da perna operada. Aguentou mais do que antes? Ah, aguentei mais. Então, vai conseguindo. Volta lá. E sempre fazendo esse treino já lá no hospital, tá? E ele só vai ter alta depois que você comunicar ao médico que ele já deambulou, tá? Faz parte de protocolos de todos os hospitais. Quando ele volta ao médico? No geral, 1 semana ou 10 dias após a cirurgia. 5 dias já estão voltando, viu? E voltam ainda com a ferida feito um curativo compressivo. Depois que ele passar por esse retorno, ele vai voltar ao médico uma vez a cada 30 dias e só vai antecipar quando houver complicação. A fisioterapia já começa nesse primeiro momento, quando ele volta ao médico, tá? Aí ele vai chegar para você usando as meias elásticas. Você vai orientar sobre calçado. Os nossos pacientes, a gente sempre orienta um calçado confortável, que tenha um pouquinho mais de altura no salto e menos lá na frente e que seja fechado também atrás. Muitos usam o Crocs, mas eu sempre peço, não adianta ficar com ele com a alcinha aqui na frente, tem que trazer a alça aqui para trás. Mas é um bom calçado de conforto, porque eles sentam, a perna está difícil de se mexer, coloca muito fácil, ele sozinho, não precisa da ajuda de ninguém, tá? Não precisa usar calor antes dos exercícios, não precisa, gente, de ondas curtas, ultrassom, não precisa de infravermelho, forno. Vocês vão ver que as minhas primeiras fotos são de quase 30 anos atrás. Tinha forno lá na minha clínica, porque recomendavam, viu?
Estar atento em avaliar as condições da articulação e da cicatriz diariamente. Então, eu vou lá na cicatriz do paciente e eu avalio se está tendo secreção, se é uma secreção normal, avermelhada, não é pus, todo dia quando o paciente chega, tá? Eu vou fazer a avaliação do paciente, eu preciso fazer uma avaliação interrogatório minucioso. Quanto mais dados eu tiver, melhor eu vou conseguir trabalhar com ele. Faço perguntas claras, eles vão entender o que eu estou falando. Eu me mostro com segurança no que eu estou dizendo para ele. Ele vai confiar em mim, ele vai ver que eu estou interessado na situação dele, que ele não é mais um, né? E isso faz a diferença para o paciente. Eu anoto tudo, isso é muito importante e até faz parte da fiscalização do conselho. Nós anotamos na ficha do paciente tudo o que acontece no dia a dia. Ele chegou para mim, olhei a cicatriz, estava normal. Cicatriz está normal. Cicatriz com secreção purulenta. Cicatriz com secreção purulenta. Que conduta eu dei? Vá procurar o médico. É simples, rapidão, gente. Escreva lá, tá? Conduzir, direcionar questões, porque senão eles começam a contar da vida do vizinho. Expectativa do paciente quanto à cirurgia e o que ele achava que ele ia ter que fazer de fisioterapia. Ele já passou com a gente, antes da cirurgia, ele já sabe que ele vai ter que fazer fisioterapia um tempo com a gente. Mas ainda ele chega e fala, não lembro que eu ia ter que vir aqui com tanta frequência, né? É importante a gente saber as situações que eles tinham antes da cirurgia, como era se eles estavam com um flexo de quadril, um flexo de joelho. Sabe aquela pessoa que anda com uma flexão por contratura muscular de quadril e de joelho por causa da dor? Ele já tinha isso antes da cirurgia? Porque se já tinha, vai ser mais difícil o meu pós-operatório. Mas às vezes ele não tinha. Ele está hoje, mas ele vai melhorar mais rápido. Se ele claudicava, se ele tinha dificuldade para calçar meia, ou se ele... Às vezes eles encontram um jeito de calçar meia ou amarrar o sapato. O mais difícil, mas eles acham. Equipamentos que eles usavam, se ele tinha dor em outras articulações, medicamentos e tratamentos que eles já tivessem feito. Muito importante saber que o indivíduo com depressão vai evoluir com maior dificuldade. Se ele já tinha sequelas de cirurgias pregressas, se era um indivíduo com fibromialgia, ele vai ser reclamão, ele vai te dar trabalho. Eles estão me avisando que o tempo acabou, mas eu pretendo ir mais um monte. Mais uns 5 minutos? Ou acabou mesmo? Pode ser? Não precisa. Vocês estão com pressa? A gente não está com pressa. A gente abre essa sessão, porque assim, a gente começa às 7 e acaba às 8h30, né? Tem que ser rígido mesmo. Senão esses palestrantes vêm aqui e ficam falando. Vamos lá. A avaliação vai ser importante você saber se tem dor, como passou, intensidade, se tem calor, tudo que eu já falei agora há pouco. A inspeção, como qualquer outra avaliação, e a cicatriz. Ele vem inicialmente com esse curativo, você vai fazer a fisioterapia sem tirar o curativo. Quanto mais tempo ele ficar com esse curativo, mais bonita vai ser a cicatriz dele. Os fios de sutura hoje são reabsorvíveis, não precisa tirar o ponto. Alguns fazem com fios que precisam ser retirados, aí o médico retira 2 a 3 semanas depois. O curativo compressivo. E importante falar para ele, lave sua ferida mesmo com o curativo, com água corrente. Não vá tomar banho de banheira nem de piscina enquanto tiver ponto aberto. Com sabonete líquido, também não é aquele sabonete que todo mundo da família usou, tá? Para evitar a infecção. Não é para retirar ou trocar o micropor que ele tem lá. Cuidado com a deiscência. Indivíduos mais obesos ou pele branquinha, né, do idoso, a tendência é abrir a cicatriz e deixar o micropor cair sozinho. Não é para ir ficar trocando. Ah, tá abrindo, vou trocar, tá? Ali tá
outro curativo, até que ele aparece sem curativo nenhum. Como combater o edema, todo mundo sabe, né? Isso já é coisa do fisioterapeuta. Elevar as pernas, usar meias, alimentos, muito líquido. Eu faço uma avaliação da marcha em vários momentos do tratamento. Eu quero saber se esse indivíduo já era socializado ou não, que tipo de profissão que ele tinha, se era uma profissão mais pesada, né? Se ele estava inserido no meio. Uso métodos de avaliação que eu acho importante eu ter dados para comparar na evolução deles. A escala de dor, eu uso muito o teste de Time Up and Go, que avalia o desempenho físico, que é esse aqui. O indivíduo fica sentado, eu faço uma medida de 3 metros, coloco um cone lá na frente. Peço para ele levantar e andar. No primeiro dia, ele mal levanta, ele vai demorar a avaliação inteira para fazer esse caminho. Dali uns 10 dias eu faço de novo, ele vai vendo o quanto ele evoluiu, tá? Isso é muito importante. E é um dado que você tem do seu trabalho. Se está valendo a pena ou não. Ficou o vídeo ali sem trocar. Desculpa. Ele ficou virado. Bom, a estabilidade postural também é importante, a gente saber se tem. Testa o indivíduo como se fosse fazer um teste de Trendelenburg, né? Leva uma das pernas e ele fica no apoio unipodal. Isso é muito importante para eu saber se tem o quê? Deficiência do glúteo médio, porque eu vou trabalhar muito no paciente pós-artroplastia o glúteo médio, tá? É uma guerra, porque os médicos avaliam função de uma forma diferente que a gente, mas nós insistimos em avaliar função frequentemente. Eu faço questão de usar esses testes de função. Eu tenho um livreto que eu entrego para o meu paciente no dia da avaliação, mas ele é disponível na internet. Vocês podem acessar lá no site da minha clínica. Ele informa tudo direitinho, o que o paciente precisa fazer antes ou depois da cirurgia, como vai ser o pós-operatório. Tem dicas de como se movimentar na cama, exercícios para eles fazerem, muito bonitinho. Buscando ele na internet, eu descobri que o Ministério da Saúde está usando o meu livreto e puseram um outro autor. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Outro autor, gente. Em 2015 ele usou. Isso é desde 2003 que eu fui consertando esse livreto, atualizando. Mas enfim, está lá. Na primeira semana, exercícios circulatórios, né? Que são fáceis. Uns videozinhos não ficaram funcionando. Os isométricos, transferência de peso. Olha um indivíduo que fez um recapeamento quando há um déficit, né? Ai, gente, quebrou. Não quebrou. Vamos por aqui. Então, faz o teste de Trendelenburg e a gente observa bem a diferença do lado bom para o lado ruim. Exercícios de glúteo médio, sempre com o rolo entre as pernas, fortalecimento de quadríceps. Segunda e terceira semana, um treino de marcha mais eficiente, ali não vai aparecer. Não sei por que e tá tudo, os vídeos estão aqui, mas não está chamando. O treino de propriocepção com a tábua de propriocepção, ou descarga de peso só. Não tenho tábua de propriocepção. Vai lá, gente. Vamos fazer no chão, vamos fazer com almofada, ensinar o indivíduo a andar com a muleta, esse é o corredor que eu fico treinando eles irem voltando o dia inteiro. A partir da quarta semana eu já começo a insistir em acabar com o flexo de joelho, eu já começo um trabalho mais, queira ou não, eu estou fazendo um trabalho circulatório de membros inferiores, mas eu estou fazendo esse indivíduo sustentar mais tempo a perna estendida, elevada. Ai, chatice. Eu faço treino nessa escada, ele sobe, desce a escada várias vezes, mas enfim, no fim do tratamento,
é muito agradável, porque eu vejo que o idoso com maior autoestima, ele vive mais. Eu queria muito estar com todos os meus parentes mais velhos ainda aqui comigo, tá? A população está envelhecendo, que envelheça de uma forma feliz, né? Em condições de viver. Veja aqui os países subdesenvolvidos que somos nós. Vai envelhecer muito mais nos próximos anos. É isso, gente. Desculpa a correria do final. Eles estão mandando um oi, ó.